Fala galera do Crônicas, uma boa noite, um excelente domingo para todos vocês, espero que estejam bem. Passando aqui hoje, gente, para a gente fazer um videozinho mais informativo e barra opinativo, como sempre que o canal costuma fazer, para a gente falar sobre a última entrevista de Fábio Mota à Rádio Sociedade, para a gente ver uma estatística aqui em relação a Jair Ventura e também para a gente comentar, além da tabela de classificação, a SAF, né, no Vitória, que teve aí algumas atualizações. Portanto, sejam bem-vindos ao Crônicas SCV. Se você não me conhece, ó, Brenner Pereira aqui, página no Instagram, Crônicas SCV, YouTube também. Então aproveite, se inscreva aqui no canal. A gente está começando agora, precisamos engajar, flutuar, ir além, para que todos conheçam o trabalho do Crônicas SCV. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, nesse primeiro instante, na fala de Fábio Mota, que embora não chame tanta atenção assim, uma vez que ele já tinha feito aquela coletiva antes de voltar, antes do retorno para o Campeonato Brasileiro. Então ali ele já deu indícios de que dificilmente traríamos mais algumas peças. Contudo, né, quando ele afirma, ratifica, é sempre importante visualizar. E aí a matéria aqui do site do meu parceiro Ítalo Oliveira, do Arena Rubro Negra. Um grande abraço, Ítalo. Muito obrigado sempre, irmão, por toda a oportunidade, por toda a moral que você me dá. Sua página, seu site é fera demais e a gente vai usar e abusar dele aqui, sem dúvida nenhuma. Então ele colocou assim como manchete, né? Aí a matéria escrita por Eider Mota. Um grande abraço, meu irmão. Fábio Mota não promete mais reforço e adota cautela. A janela é longa. E de fato é. Aí a foto do nosso presidente. E aí tem um texto, né? O presidente Fábio Mota, foto de Vitor Ferreira, do Vitória, deu entrevista à Rádio Sociedade após a vitória do Leão por 1-0 sobre o Vasco, na última quinta-feira, 16, no Barradão. Questionado sobre o mercado da bola, Mota elogia os reforços que já chegaram e pede cautela. Vai escrever dia 20 agora o Fabiano, nosso lateral direito, que está aí. Estamos observando a janela. Eu acho que a gente montou um time competitivo, fizemos uma boa janela, vamos aguardar aí, a janela é longa, ela ainda demora 30 dias. Presidente, então preferi não dizer se vai contratar mais ou se não irá. Então, se eu disser que não e que sim, vou estar mentindo. Como eu não gosto de mentir, afirmou ele, vamos observar. Até aqui, o Vitória contratou Pochettino, que já estreou, Brites, que já estreou, esses dois ex-Fortaleza, que já estrearam contra o Vasco, além de Wallace, que quase entra ali no momento em que Zé Vitor se machucou e ficou no banco de reserva, de Fabiano Souza, que aguarda a regularização para poder estrear. O que o Fábio Mota fala faz muito sentido. A gente tem um Vitória que se mostra mais competitivo justamente pelas peças. Foi uma janela extremamente elogiada, tanto pelas chegadas quanto pelas saídas. Já falamos disso aqui algumas vezes. Mas é importante ratificar quando o trabalho é bem feito e os resultados também naturalmente aparecem. Então a gente tem hoje para a posição de goleiro Yuri e Fintama. Na lateral direita a gente tem Fabiano, a gente tem Matheus Silva, e a gente tem aí Brites, que faz a zaga barra lateral. Na lateral esquerda, Ramon e Jamerson ali bem mais consolidados. Na zaga, que eu acho que é o nosso principal problema. Inclusive, comente aí, veja se você concorda comigo que a zaga é a posição que a gente ainda carece ali de mais uma ou duas peças. Comente aí no YouTube, nos comentários aqui, obviamente. Que a gente tem Luan Cândido, a gente tem Kaká, a gente tem Brites também. E Kaique Gonçalves, que já se recuperou, muito provavelmente já pode voltar a jogar contra o Botafogo na próxima partida. Ele faz a zaga, mas não é a sua posição de origem. E Edenilson também. Edenilson, eu já falei isso, né? Ele subiu como volante, mas jogou boa parte do Campeonato Baiano como zagueiro, convenceu, mas aí depois foi colocado ali na lateral direita e não rendeu tanto assim. Perdeu posição, até por conta também das chegadas. Mas de origem mesmo, até Thiago falou isso aqui recentemente, a gente tem Luan Cândido, Kaká e Brites. São 3 zagueiros para um time que é pouco, né? Para um time que para um torneio longo como o Campeonato Brasileiro e tiro curto que é a Copa do Brasil, mas que a gente sempre precisa ter peças de reposição, mas sobretudo de qualidade. Na volância é a posição do campo que nós estamos mais bem servidos, assim eu posso dizer, tanto em relação à quantidade como também no que diz respeito às peças, né? Os nomes. A gente tem Zé Vitor, a gente tem Baralhas, a gente tem Manuel Martínez, a gente tem Rubem Ismael, que no jogo treino aí foi muito bem elogiado mais uma vez, vira e mexe, sempre que a gente fala de Rubem Ismael aqui, é para destacar os elogios.
que surgem da comissão técnica, da diretoria, enfim, de todos os outros. Tem Kaique Gonçalves, tem o Alas na volância, o próprio Edenilson que faz ali também, o Wendel, né, da base, que provavelmente não vai ter tantas oportunidades, Zé Breno, enfim, então é um espaço do campo em que nós estamos, sim, bem servidos, diferente do que foi no início da temporada, né? Que embora as peças cumpriram o que foi esperado, naturalmente também elas não tinham outros jogadores para poder entrar nas suas vagas. Portanto, a volância ali está bem interessante para a gente. No meio de campo para frente, a gente tem Mateuzinho, hoje Pochettino, que faz ali a meiuca. Lohan, que sempre sobe, né, da base, mas não foi uma contratação. Tem Diego Tárzia, que jogou na posição de Mateuzinho no último jogo, mas ele joga um pouquinho mais à frente, até aparentemente foi o segundo atacante. Eric, Lucas Silva, que provavelmente agora vai pro Vila Nova, não tenho a certeza, mas muito provavelmente. Estava ouvindo a entrevista do vice-presidente deles lá pelo Canto Rubro-Negro, ele deseja muito, e a Série B inteira, na verdade, deseja, o querido Lucas Silva. Além deles no ataque, a gente tem René, tem Kaiser, tem Marinho. Então, acredito que no ataque, e no caso, como um atacante de beirada, a gente poderia explorar e quem sabe também mais um atleta, se possível, para chegar e ou vestir a camisa ou também ser uma boa reposição. Então, o time sim se mostra competitivo em relação às peças e também em relação ao gramado, embora não tenha feito uma boa partida contra o Vasco, que a gente já destacou isso aqui, venceu, isso é importante, e aí por conta dos 40 dias também a gente dá esse desconto. Esperamos que o Vitória volte melhor, especialmente agora fora de casa contra o Botafogo, e atinja aí a sua primeira vitória fora de casa contra esse rival, que hoje a gente pode dizer que é um rival direto. E aí, meus amigos, já aproveitando aqui para falar de rival direto, eu vou trazer a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Palmeiras na liderança com 41 pontos, Flamengo em segundo com 34, uma distância grande aí do vice para o primeiro colocado, né, na tabela. Fluminense 32 pontos, Bragantino 30 pontos, assim como o Atlético Paranaense com 30. O Bahia em sexto com 29, o Coritiba em sétimo com 26, São Paulo oitavo com 25, nono Botafogo com 25, Vitória também aí é o que nos interessa, também aí na primeira parte da tabela com 25 pontos, abaixo da gente Atlético Mineiro com 24, Corinthians em 12º com 24, Cruzeiro 24, Inter 21, Santos 21, Grêmio 21 e aí o Vasco da Gama, nosso último adversário, e a gente abriu 5 pontos de diferença com um jogo a menos ainda, que é esse que vai acontecer contra a equipe do Botafogo aí nesta semana, né, já que estamos no domingo. Mirassol em 19º, Remo em Mirassol em 18º, Remo em 19º, Chapecoense com 9 pontos na última colocação do Campeonato Brasileiro. Então, gente, é importante a gente observar, né, esse mercado de contratações, sim, sem dúvida, o mercado da bola, mas ciente de que dificilmente vai vir uma peça ou outra. Se vier, eu vou agradecer, especialmente para essas duas posições, um atacante de beirada e um zagueiro, ou 2 zagueiros e mais um atacante, enfim. Acredito que a prioridade seja a parte defensiva mesmo, e você comente aí o que é que você acha que é mais interessante nesse momento para o Vitória. Então, é isso, nesse momento, Fábio Mota deu essa coletiva para a Rádio Sociedade, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai para um segundo instante do nosso vídeo, que diz respeito à SAF do Esporte Clube Vitória. A gente tem aqui o Movimento SAF, que tem o seu Instagram, que estava muito forte, sobretudo no período aí das eleições, e teve o candidato, né, que foi Marconi, e o objetivo dele era trazer a SAF para o Vitória. E aí Fábio Mota venceu essas eleições, mas o movimento SAF segue com o intuito aí de atualizar notícias em relação à possibilidade do Vitória se transformar numa SAF. E aí houve uma reunião com destaque neste final de semana, falando sobre as novas propostas
de reformas do Estatuto. Então, a proposta da reforma traz mudanças importantes para o futuro da possível SAF do clube. Então, eu vou ler aqui, porque eles trouxeram um resumo, né, do que foi, do que aconteceu. E aí eu acho interessante já trazer desse jeito, um pouquinho mais mastigado, para a gente ter uma noção ainda maior. Lembrando que nada foi aprovado ainda, segundo aqui a nota do Movimento SAF. O texto apenas consolida as propostas e ainda será debatido e votado pelos órgãos competentes do Vitória antes que qualquer alteração entre em vigor. Então o movimento diz o seguinte, ó, a proposta, entre os principais pontos, na verdade, estão esses 5. Primeiro, possibilidade de vender participações da SAF de forma gradual para investidores. A gente já ouvia falar bastante disso, ouviu falar disso no workshop também. Novas regras para aprovação de qualquer negociação, e aí depois a gente pode até entender especificamente um pouquinho mais em alguma live que a gente possa fazer. Muito provavelmente amanhã tem live, inclusive, com o meu parceiro Thiago, então já fique atento aí. Vou programar, então a gente pode entrar nesse mérito. Terceiro ponto, fim da obrigatoriedade de consultas públicas durante as negociações, ou seja, provavelmente não vai vazar mais nada mesmo. A gente tem aqui o rival, né, que dificilmente também vaza as coisas. Quando a gente sabe, já é a contratação na hora, né, já bem definida. Eu acho isso importante, sim. Por outro lado, ficar ruim pra gente, né? Porque a gente vai ficar nessa curiosidade absurda, né? Tanto que não atrapalhe, que a gente siga contratando peças interessantes. Eu acho que vale a pena, mas tem esse lado aí que é ruim. Acesso às informações condicionado a termo de confidencialidade. Então, aqueles vazamentos, né, também muito provavelmente não vai ocorrer mais. E o último é mandatos de 4 anos de mudanças na estrutura política do clube. Aqui muito por alto, né? Eu vou preferir detalhar numa live para a gente discutir mais sobre esses aspectos, porque é um assunto mais político mesmo, que nos interessa assim, e a gente precisa aprofundar 100%. Mas, naturalmente, o movimento SAF do Vitória, ele ganha, né? Pode ganhar um novo caminho. Como foi dito pela nota, é importante lembrar que nada disso ainda foi aprovado e será ainda nas próximas reuniões. É o Vitória avançando para a atualização da sua SAF. E aí, torcedor, agora que a gente está vencendo, agora que a gente tem feito contratações pertinentes sem a SAF, o que é que você acha? A gente só pode discutir SAF quando o Vitória perde ou não? A gente precisa falar disso a todos os instantes, né? É uma pergunta retórica. Mas às vezes a gente esquece. E esquecer é um grande problema, porque podemos ser oportunistas nesse caso. E não, a gente precisa falar de SAF sempre que houver necessidade. E a gente precisa valorizar o que está sendo feito sempre, porque tudo é feito com muito cuidado, né? Claro que tem erro, tem acerto. Na última janela a gente acertou mais do que errou. E, portanto, é válido demais destacar esses aspectos e não deixar o assunto morrer. É importantíssimo discutirmos sobre tudo isso aqui, beleza? E aí, meus amigos, o que é beleza também, a Copa do Mundo hoje finalizando com a Espanha campeã aí, cravei lá no Zona Mista, inclusive um abraço aqui pra galera do Zona Mista, um salve aí, tá lá, destaquei, né, que a Argentina passaria da Inglaterra, acertei o placar e agora a Espanha também sendo campeã do mundo mais uma vez, colocando os hermanos em segundo lugar, né? Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui, que você pode assistir, não na Copa do Mundo mais, porque já acabou, mas você pode assistir pela BRTV os jogos do Campeonato Brasileiro, que retornamos, né? Todo mundo já sabe. Então acompanha aí, Entretenimento Sem Limites, não só os jogos, né? A gente fala de jogos por conta da página, mas tem tudo aquilo que você tem interesse, canais ao vivo, 24 horas, série, filme, atualizações constantes, e aí no precinho, R$40, você consegue 2 telas, uma para o quarto, uma para a sala, um para seu pai, um para você, um para namorado, um para o cachorro, sempre você tem a possibilidade de assistir aí por R$40 apenas, olha só. Todo esse conteúdo que diz respeito a absolutamente tudo que você tiver interesse. E é você quem escolhe, assim como também no YouTube, né? Caso você queira fazer algum tipo de manutenção no seu aparelho,
aparelho de informática, computador, notebook, seja lá o que for, câmera eletrônica, Brito Tecnologias, na verdade, câmera de segurança, né? Ele também trabalha com segurança eletrônica, então é central de alarme, cerca elétrica, fechadura digital, venda de peças de computadores. Fale com ele, Brito Tecnologias, este é o @719-9152-5356 e para você que quer fazer a festa, qualquer tipo de festa, seu evento, sua resenha diária do final de semana, ligue para ele, Rodrigo Reis. Entre em contato com o Instagram oficial, Rodrigo Reis _oficial, 719-9267-4158. Então, a rocha, samba, pagode, seresta, forró, tava com homem ontem, fera demais, tem que respeitar. Muito bom, e é isso. Então, por último, eu deixei pra gente falar aqui, ó, deste cidadão, o meu querido, nosso querido Jair Ventura, cara, que chegou com algumas desconfianças depois da sua vinda lá do time do Avaí, que estava jogando a Série B ali no meio de tabela. E Jair Ventura, hoje, na última partida, completou 50 jogos no comando do Vitória. E aí o NE45, local, na verdade, página e canal, que meu parceiro Yuri Andrade do Zona Mista participa dos pós-jogos do Vitória. Manda aqui um grande abraço para a galera lá do NE45. Trouxe aqui uma matéria destacando os números de Jair Ventura, que completou aí, como eu já disse, 50 jogos com a camisa do Vitória. É ele que costuma falar, né, sobre isso, sobre a quantidade de partidas, da relevância, né, que é ser técnico de futebol, do quanto é importante. E ele alcançou aí esta marca. E muito feliz, né? A gente viu nos bastidores a alegria dele. E, por um lado, né, um sentimento diferente, né? Porque foi aniversário da sua filha. E, por conta disso, ele não estava com ela, né? Por conta da partida. Ele sentiu bastante, mas faz parte também do processo, né? Dessa vida de futebol. São os loucos. Então, o técnico Jair Ventura completou 50 jogos. Nessa última partida contra o Vasco, ele foi anunciado em 24 de 9 de 2025. Acho que a estreia dele foi com a derrota lá contra o Grêmio, no estádio, na arena do Grêmio. Acho que foi 3-1. Cantalapedra fez um golzinho nessa partida, eu me recordo muito bem. Ele livrou o Vitória do rebaixamento em 25, né? Tá muito fresco naquele último jogo, né? Que é o que fica marcado contra o São Paulo. Mas a campanha de recuperação foi muito intensa e importante também. O título da Copa do Nordeste de 2026, que o Vitória não ganhava há um bom tempo. Então nós conseguimos aí, com méritos demais de Jair Ventura e da equipe, né, da comissão técnica de forma geral, da própria direção, que valorizou o torneio como merecia e não era valorizado há um bom tempo. 50 jogos disputados, já falei, 26 vitórias, 8 empates e 16 derrotas, cara. É um bom número. É um bom número porque aqui o último tópico fala sobre aproveitamento e é mais de 50%. 57,3% de aproveitamento. Aproveitamento importantíssimo, né? Quando passa da média. É o que a gente quer nesse primeiro instante, né? Que a gente não navega em rios de dinheiro. Então a gente precisa ter aí um técnico que, mesmo com orçamento limitado, consiga fazer o time jogar de uma maneira interessante, que vença. Ele tem feito bastante isso. Olha aí, 26 vitórias e 16 derrotas. Essas 16 derrotas aqui, todas muito provavelmente fora do Barradão, né? E as 26 vitórias aí, claramente, grande parte no estádio Manuel Barradas. Ele marcou a equipe dele, né? Desde que ele chegou, 80 gols e sofreu 63. Mais gols a gente faz do que leva, mas ainda assim é uma marca ruim de gols sofridos, muito provavelmente por conta, como eu já destaquei, dessas partidas fora de casa, minha gente. Pois é, então esses são os números de Jair Ventura no Esporte Clube Vitória, números bem interessantes. A gente espera que isso se mantenha e que a motivação, né, siga fazendo parte do trabalho dele e que ele consiga administrar bem aí o Vitória, já que com essas novas peças tarimbadas na Série A, não deve ser fácil lidar com tudo isso, né? Uma vez que a gente tem jogadores olímpicos, jogadores que já jogaram fora do país, jogadores que eram referência nas suas outras equipes, e administrar jogadores que são identificados com o clube. Então é difícil, né, administrar esse processo. Espero que ele esteja fazendo, aparentemente está
até nesse instante. Espero que isso siga e ele mantenha aí todo mundo com brilho, com muito interesse, com muita vontade de mostrar e com muita fome, porque é isso que a gente deseja nesse momento, são os jogadores dentro do campo. Beleza, minha gente? Então, é isso, por hoje é só. Espero que o seu domingo, a sua semana seja de muita luz, de muita paz, de energia positiva. Se possível, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, velho, vale a pena. A gente vai montar aí conteúdos diários, é o que eu estou tentando fazer, administrando melhor aqui a rotina, para conseguir participar aqui com frequência do YouTube. Tem os shorts também das crônicas. Meu parceiro Márcio do Boteco do Léo também, a gente fechou uma parceria. Tá saindo um vídeo pós-jogo lá também de uma análise. Então, crônica a gente ama, velho. Vem com tudo. Portanto, siga aí a nossa página, curta os nossos vídeos e aproveite a sua semana. Avante, meu leão!